TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez o programa Enfoque Espírita entrando em vossas residências, e o propósito do programa Enfoque Espírita é levar um pouquinho da doutrina espírita para todos aqueles que querem ouvi-la, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos o e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, fazer perguntas, sugestões e também reclamações, é só você enviar um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. E assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal 16 Petrópolis TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como, logicamente, Petrópolis, Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, vocês vão ver uma excelente programação, jornalismo, assuntos diversos e de interesse a todos, tá certo? Então, passemos a nossa leitura, lembrando e pedimos as escusas, porque o Gama não pôde comparecer hoje também, tá certo? Então, vamos lá. Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 101 deste livro. E o título é De Acordo. Abre aspas. O qual recompensará a cada um segundo suas obras. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Encontramos isso na Bíblia, em Romanos, capítulo 2, versículo meia dúzia. Emmanuel discorre da seguinte forma: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atividades que assumes para com ela. Honra os títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. E assim que dor ou alegria, paz ou inquietação,
merecimento ou desvalia, sombra ou luz. Em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Então, nós vemos aqui que Paulo de Tarso, ele era de Antioquia, né? E ele, de Tarso. Por isso, era Saulo de Tarso. Depois do encontro com Jesus às portas de Damasco, ele é chamado de Paulo. Então, eles colocam também como sendo o apóstolo dos gentios naquela época, tá certo? Então, nós vemos que os desígnios do Criador, né, assumirá para contigo todas as atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Lógico. Por isso que nós temos que evoluir em conhecimento e moral. Mais à frente, ele diz da moralidade, não é isso? Então, a gente vê que como o ser humano ainda precisa caminhar muito na sua transformação. Ter clareza de pensamentos. Nós temos que ter distinção naquilo que fazemos. Mas o importante é confiarmos na espiritualidade, no grau de tua fé. Por que ele diz isso? Porque hoje, o que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações desde que o Criador nos criou. É exatamente isso que você está nos vendo. Então nós vemos que cada vez mais, a cada reencarnação, nós vemos e sentimos o quão nós estamos ainda distantes de nosso objetivo. Primeiro, do nosso governador, que é Jesus. Então, nós vemos que temos que trabalhar muito o nosso interior, com bons pensamentos. Aqui diz experiência na pauta de tua escolha. Se você optou pelo Espiritismo, olha, então, nós temos que ter experiência nesta pauta, estudarmos, verificarmos os fenômenos. Na Bíblia nos diz que existem dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Ali, a Bíblia descreve todos os dons espirituais. Mas, no versículo 7, diz assim: utilize-os para o que for útil. Então, isso quer dizer que nós temos todos os dons espirituais. Como é que a gente pode afirmar isso? Claro, nós fomos criados pelo nosso Pai Eterno. Ele colocou em cada uma das suas criações a chama do conhecimento dele. Mas ele disse o seguinte, que nascestes simples e ignorantes, porém destinado à angelitude. Ele nos criou, mas para evoluirmos, nós temos que fazer a nossa parte, porque senão seria muito cômodo. Não, pode deixar que a espiritualidade faz. Eu já estou bem, então eu vou receber o reino dos céus. Não é assim, gente. De forma nenhuma. Nós temos que aprender o bem para praticá-lo.
E se nós estamos ainda num orbe de provas e expiações, é porque nós ainda erramos. E dentro de provas e expiações, existe a humanidade, que cada um está no grau evolutivo que lhe compete. Uns estão mais próximos de Jesus, outros menos. Se aqueles que estão mais perto de Jesus tiveram ajuda, claro que nós temos que observar que existem outros menos afortunados atrás da gente. E assim, nós temos a obrigação moral de ajudá-los. Porque o nosso mentor, o guia, o anjo da guarda, como queiram nomeá-los, eles um dia foram igual a nós outros. Hoje estão numa posição maior porque trabalharam, fizeram por merecer. E aí nós vemos que não nos custa nada. Deus já nos cobrou alguma coisa pelos dons que Ele incutiu em cada um ser humano? Não. Ele só pede. Este é o caminho, caminhai por ele. O do bem, claro, sempre. Tratamento correto à conduta correta, claro. Se nós estamos evoluindo e também fazendo com que nós tenhamos bons pensamentos, boas atitudes, ouvir bem, olhar bem, respirar bem, falar bem, com certeza nós vamos ver como as coisas estão ótimas para o nosso lado. Mas só porque estão ótimas não quer dizer que nós não vamos ter que resgatar os nossos erros do passado. Nessa reencarnação, você teve uma atitude exemplar, ótimo, você não fez mais do que a tua obrigação. Mas e os erros do passado, como é que ficam? Nós temos que resgatá-los. E aí nós vemos que nós temos que nos arrepender, reparar e expiar esses erros. E muitas vezes não é fácil. Claro que não é fácil. Quando erramos, a nossa consciência nos acusa fragorosamente aquele erro. Luiz, você fez aquilo errado. Eles só avisam isso, que aquilo estava errado. Então você tem que se arrepender, reparar e expiar. E às vezes, essas três situações podem ocorrer ainda nessa mesma encarnação. Só quando for uma coisa muito escabrosa, da qual você ainda não tem conhecimento para resgatar, fica para uma segunda, terceira, quarta ou quinta reencarnação. Aliás, Jesus disse: enquanto estiveres aí, pagarás a cada centavo. Não tem jeito. Não é tirar do bolso e pagar uma quantia, não. É através das suas mãos, dos seus bons pensamentos, de você falar a outra pessoa o que muitas vezes as outras pessoas jogam a outra para baixo. A pessoa, muitas vezes, quer exatamente o quê?
que alguém as ouça. Isso é caridade, emprestando o seu ouvido para outra pessoa. Ela não vai lhe pedir nada, ela só que alguém a ouça. E às vezes nós simplesmente passamos ao largo. Ou, muitas vezes, eu não quero ouvir toda essa cantilena de novo. Porque a outra pessoa está muito angustiada. E essa angústia faz mal a ela. Não deixa ela pensar adequadamente. Muito embora o seu guia, que está do lado, injete pensamentos positivos para ela trocar aqueles pensamentos. E assim nós vamos caminhando, sempre, sempre. Mas podemos marcar passo em uma reencarnação? Sim. Você disse assim, olha, não quero fazer nada, eu só quero fazer para mim. Tudo bem. Depois, na seguinte, você vê uma pessoa paupérrima precisando dos outros e as pessoas lhe dão as costas. Aí você diz assim, não sei o que eu fiz a Deus, ninguém me ajuda. Olha aí a situação. Situação essa em que, no passado, você não ajudou. Não quer dizer aquilo um castigo da espiritualidade ou de Deus para com você. Não. Deus não castiga e também não premia ninguém. São duas coisas essenciais. É a nossa consciência que nos acusa dos erros que fazemos. Aí você vem julgar a culpa em cima do outro? Não. A culpa é sua. Perdão, a culpa é nossa que não fazemos aquilo que deveríamos fazer corretamente. Tá certo? E vamos ver mais à frente como as coisas vão se encaminhando. Claro, porque quando nós reencarnamos, os seus mentores perguntam, no meu caso, Luiz, você tem condições de quitar isto. Você quer quitar? Sabe o que você diz? Sim. Mas chega aqui embaixo, existe o véu do esquecimento. Misericórdia divina. E você acaba não fazendo aquilo. De 100 coisas que você disse que poderia fazer na reencarnação para redimir dos seus erros e faltas de vidas passadas, se você fizer 8, é muito. Mas a espiritualidade está sempre por perto dizendo, olha, você errou, modifique seus pensamentos, modifique suas atitudes. E você vai ver como as coisas vão melhorando. Porque na realidade, gente, a gente pensa mal. Quer ver? Vamos supor que você quer comprar um carro. Tudo bem. Aí você pede, eu quero comprar um carro. Aí vem um Fusquinha 70, cor de abóbora. Não é? Aí o que acontece? Aí você diz assim, esse carro velho eu não quero. E depois vem reclamar. Eu pedi um carro, veio um carro 70 Fusca, cor de abóbora. Mas pediu qual seria o carro, qual a cor, qual a marca e qual o ano do carro dentro das suas possibilidades? Não. Aí depois
Quando não vem, diz, a cigana me enganou. Não, a cigana é você mesmo, que não pediu acertadamente, tá certo? Então, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. Então, nós estamos estudando o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos Espíritos em nossas vidas. E, aliás, é exatamente mais ou menos isso que a leitura de Emmanuel, né, que acabamos de ler, se trata. E nós estamos exatamente lá na pergunta 470, que diz o seguinte: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Olha que pergunta. Veja a resposta. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Olha que interessante. Porque, veja bem, gente, quando reencarnamos, nós herdamos tendências ao mal, tendências àquelas coisas negativas, ao suicídio, à bebida, ao fumo, aos vícios, tá certo? Tendência. Você utiliza o seu livre-arbítrio de acordo com a sua vontade. Mas depois você tem que resgatar aquilo. Se você utilizou bem o seu livre-arbítrio, ótimo. Se você não utilizou adequadamente o seu livre-arbítrio, você vai ter que resgatar aquele erro. Ok? Então, lá, olha só, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Você faz o mal utilizando o seu livre-arbítrio. E você tem que resgatar. Você vai culpar outro porque você praticou o mal? Não tem lógica isso. Vamos lá. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Claro, tudo que você faz tem consequências, principalmente as negativas. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, ele está falando do mal, não é isso? Então, vamos lá. Deus permite. Porque quando nós estamos encarnados, gente, nós estamos sempre em provas. Claro.
Estamos resgatando situações negativas, mas também estamos em prova para ver se aquela situação está bem aprendida. Ah, sim. Todo final de mês, você não tem que fazer uma prova daquilo no colégio quando você estudou aquele mês? Assim também nós o fazemos em nossas vidas. Então nós vemos que ligada a essa está a pergunta 551. Quer ver? Olha só. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Olha aí. Então, em cima dessa tem 459, 488, 498, 501. E lá no livro dos médiuns, tá? Na página 353 do meu livro, no capítulo 25, item 17. Você vai ver exatamente isso lá. Tá? Só outros locais onde estão esses assuntos, para todos. Tá certo? Então, nós vemos que compete-nos a repelir todo o mal. Se você não sabe se aquilo é certo ou errado, pare e pense. Não faz de impulso. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre feito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então, isso quer dizer o seguinte: você está numa situação, não é? Aquela sensação de angústia. Será se eu faço isso? Será se eu não faço? Você começa a verificar os prós e os contras. Mesmo assim, pare e pense. É melhor você perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Não é assim que é o ditado popular? Então, nós vemos que, de acordo com o que nós pensamos, virão espíritos bons ou espíritos ainda inferiores, de acordo com o seu pensamento. E aí você vai ter que escolher. Livre arbítrio. Vamos lá, 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Olha que interessante, hein? Também criá-las. Vamos lá. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. É o problema do sexo, né? Infelizmente. Então, você está com aqueles pensamentos na sua cabeça, eles percebem que você está com aqueles pensamentos e há uma simbiose de pensamentos parecidos. E você dá vazão àquele tipo de pensamento que não deveria ter, mas teve. Uma caída sua. E aí vem os espíritos inferiores e utilizam daquela sua queda para
criar o mal. Vamos lá, prosseguindo a resposta. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o direito ao seu legítimo dono. Olha que coisa interessante. Duas situações em cima de um encarnado. O bem diz, não é seu. Se você encontrou, alguém perdeu aquilo. Vem o outro do outro lado e diz assim, não, fica com você, você achou, é seu. E aí vem a situação, vem o seu livre-arbítrio para lhe mostrar se é certo ou não ficar com aquele objeto que você encontrou. É muito fácil para aquele, porque outras pessoas vão saber disso. Eu moro perto, lá no Bingen, perto da fábrica Werner. E um dia, eu era rapazinho, vim do colégio e eu encontrei um envelope. Eu abri o envelope, só que no envelope de pagamento das empresas tem o seu nome e também tem o nome da empresa que emitiu aquele documento. E aí eu cheguei para minha mãe e disse assim, olha, eu encontrei isso aqui. Minha mãe pegou, foi a pessoa, encontrou-a e entregou e devolveu. Não estou dizendo que eu sou bonzinho, não. Mas aí, com essas atitudes, é que você já vai mostrando a que você veio fazer o bem. Por que eu ia ficar com aquele dinheiro, se aquilo não era meu? Se eu achei. Poderia ficar? Poderia. Mas não fiquei. Não estou dizendo que eu sou bonzinho, não, gente. Tá? Só estou mostrando um exemplo lá atrás. Eu tinha uns 15, isso em 1965, mais ou menos. Ok? Vamos lá, continuando a resposta. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, toda tentação, ela vem revestida de uma certa situação. Ah, não, isso fica para você. Você achou, não tem ninguém por perto. Mas, às vezes, lá tem o nome da pessoa. Procura saber onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, e devolve. Qual é o problema? Você está demonstrando exatamente, primeiro, honestidade, sinceridade, e mostrando aos outros o que realmente deve se fazer quando encontramos algum bem pertencente a outro. Tá certo? Então, passemos adiante. Então, nós estamos no capítulo 9 da segunda parte, né? E o subtítulo é Possessos. Tá certo? Vamos lá. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Olha a resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa.
Porque vamos supor que o meu espírito está aqui dentro comigo. Vai querer um outro espírito entrar aqui dentro? Não, porque já está sendo ocupado por um. Então, não, é impossível esse tipo de situação. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, ele fica do nosso lado, nos induzindo negativamente a fazer coisas horríveis. Ou coisas boas, de acordo com seu grau evolutivo. Olha que interessante. Sim, não é só o negativo que fica perto da gente. Ficam também espíritos superiores a nós. Continuando. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Então, se tem um espírito aqui do meu lado, inferior, quem manda no meu corpo é o meu espírito. Ele pode mandar pensamentos negativos. Eu posso captar. Vai fazer ou não. Vamos lá. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao término fixado para a sua existência material. Então, nós vemos que esse corpo foi designado para o meu espírito. E um dia eu deixarei esse corpo material. Seja de qualquer forma. Tá certo? Então vamos lá. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Então, o espírito inferior verifica que, hipoteticamente, eu seja um espírito inferior, ele tem mais ascendência sobre mim e toma todos os meus pensamentos e quem pensa é ele. E aí eu começo a fazer um monte de situações. Lembram lá no tempo de Jesus, quando um pai chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, ajude meu filho, porque ele às vezes se joga ao mar, à água, outra dentro do fogo, se joga contra paredes. Jesus olha para ele, impõe as mãos e diz: saia. Aquele espírito inferior se afasta e o rapaz volta ao seu normal. Claro que é bem possível a história deles estarem juntas. Um fez mal ao outro no passado. Um desencarnado e outro encarnado, um reconhece o outro e começa então a obsessão. Tá certo? Mas antes de nós continuarmos, nós temos que fazer um terceiro
um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando sobre possessão, tá certo? E vou repetir, então, a pergunta 474, que é a seguinte. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Olha a resposta. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofra o consinta. Olha só, aquele que sofre assim o permita, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou chamados loucos, que mais necessitavam de médico de que exorcismos têm sido tomados por possessos. Então nós vemos que vai depender daquele que está encarnado. Pendenga entre os dois, do passado, né? Aqui também tem uma anotação de Kardec que diz o seguinte: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, esse possesso nós podemos dizer simbiose, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo, no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Nós já tínhamos falado isso. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. Agora é importante, o termo possesso ou simbiose só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Olha que coisa só. Então, nós vemos que são espíritos inferiores que se submetem por livre vontade à vontade daquele que o está importunando. Que coisa estranha, né? Mas existem situações negativas do passado em que um e outro se degladiaram por várias reencarnações. Um dia eles têm que estar juntos para tentar resolver, em definitivo, a sua situação, de um e de outro. Mas enquanto lá, e havendo essa
possibilidade, nós vemos que um tem que tomar a iniciativa. Aí entra uma coisa chamada perdão. Aquele que está sendo obsediado, peço perdão a você por todas as coisas erradas que eu fiz. Quais são? Não importa. O importante é que você dê o primeiro passo. Lá na primeira epístola de Pedro, diz o seguinte: o amor elimina uma imensidão de erros e faltas. Exatamente. Mas a expiação você tem que passar. Diminui o grau de intensidade daquela situação, mas você tem que expiar. Então, comece você. Peço perdão. Ah, mas eu não sei o que eu fiz contra você. Não importa. E se você lembrar também, vai querer tirar satisfação com o outro. Vai resolver a situação? Não. Vai agravar. Então, vem o véu do esquecimento, que é uma misericórdia divina para conosco, e nós chegamos perto do outro e falamos assim: olha, peço perdão pelas coisas horríveis que eu falei para você. Ah, eu não quero saber, você se vire. Tudo bem, mas pelo menos você tomou a iniciativa. Agora o problema está com ele, não mais com você. Se ele te perdoou ou não, for o íntimo dele. Mas você tomou a atitude correta. Você quer eliminar todas as situações negativas que você tem lhe travando a sua evolução espiritual. Porque essas pendengas, enquanto que você não extirpa isso, vai ficando martelando na sua cabeça. Você fez errado, vai lá, acerte as contas, vai lá. E aí um dia você esquece. E aí? Você tem que espiar. Aí você começa a resgatar situações com relação àquilo. Você esqueceu, tudo bem. Puxa, mas o que eu fiz para merecer essa situação? Você está resgatando coisas lá atrás. Não reclame. Não reclame. Quando foi que Chico reclamou da vida? Sinceramente, não sei. Lembro-me de uma passagem em que Chico, todo mundo sabe, que ele tinha um problema na vista. Então, tanto é que ele usava um óculos, né? Então, alguém chegou perto dele e disse: Chico, hoje a medicina está tão adiantada, por que você não checa e resolve esse problema da sua vista? E ele disse assim: vou perguntar Emmanuel. Sabe o que Emmanuel disse? Se você corrigir esse defeito, para essa encarnação, tudo bem. Mas você vai ter que vir em outra para resolver um problema. Por isso que você veio com um problema na sua vista. Até Chico. Sabe o que Chico diz? Deixa como está. Por quê? Era a última situação para ele se redimir daquela situação negativa que é foro íntimo dele lá. E hoje nós sabemos quem é Chico. Se Chico dizia que errava, imagina nós. Não é? Infelizmente, gente, o nosso tempo está quase terminando, tá certo? Rogamos a nosso Pai Eterno, a falange médica do espaço, que envolva Carlos Gama Campos, que não está se sentindo bem hoje, por isso que não veio gravar,
envolva positivamente para que ele tenha a sua melhora e possa voltar ao programa novamente. Que Jesus nos abençoe, principalmente a esse grande amigo, professor meu. E nós terminamos da seguinte forma: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Até a próxima semana, graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.